Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 108. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, que se chama Os Micro-organismos e a Saúde Humana. Vamos lá. Os micro-organismos são extremamente importantes para a manutenção da vida, incluindo a do ser humano. Entretanto, alguns deles podem causar doenças e sua transmissão ocorre de diferentes maneiras. Então tem a imagem aí de um menininho, né? Parece que ele tá espirrando, tá com uma carinha que não tá legal. Os micro-organismos podem ser transmitidos pelo ar ou por outros meios. Vamos lá. Ponto de partida. Os micro-organismos estão presentes em diversos ambientes e participam de vários processos na natureza. Muitos desses processos não afetam a nossa saúde, mas outros podem causar doenças. Com o desenvolvimento tecnológico, o ser humano também aprendeu a utilizá-los em outros processos para a melhoria da nossa qualidade de vida. Como podemos evitar ou tratar as diferentes doenças causadas por micro-organismos? De que forma os micro-organismos auxiliam na promoção da saúde humana? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer do nosso capítulo. Vamos lá. Entender ciências. A medicina através dos tempos. Em diversas situações, o ser humano se depara com a necessidade de proteger a sua saúde. Para isso, é importante conhecer a fundo o funcionamento do corpo, os sintomas e as reações que nele acontecem quando acometidos por uma doença, para que seja possível evitá-la ou tratá-la. Com base nesse conhecimento, constroem-se hábitos cada vez mais saudáveis. Revisando a trajetória da construção do conhecimento que temos hoje, a história da medicina apresenta fatos interessantes. Durante muitos anos, as doenças eram tratadas com magias, rezas e simpatias, porque eram consideradas punições dos deuses. As pessoas morriam ainda muito jovens, pois era difícil o controle das doenças. As epidemias eram frequentes e as vítimas de ferimentos eram tratadas com cauterizações nas feridas e amputações de membros. Esses procedimentos eram realizados sem anestesia ou esterilização, o que aumentava as chances de infecções por micro-organismos. Como não havia antibióticos para combater esses micro-organismos, muitas pessoas morriam quando contraíam as doenças causadas por eles. Vamos ao nosso glossário. Epidemia, que é um quadro, né, em que uma doença ataca um grande número de pessoas em determinada localidade. É o que está acontecendo agora, né, muito pior, por conta do coronavírus, nós temos uma pandemia. Cauterização é o procedimento que envolve o uso de um instrumento em alta temperatura para fechar uma ferida aberta e favorecer a cicatrização. É uma queimadura, tá? Então, antigamente, como vocês viram, não tinha um remédio, né? As doenças não tinham remédio, não tinham tratamentos adequados, né? Então, as pessoas acabavam morrendo muito jovens e também tinham essas situações aí, que os instrumentos utilizados durante o tratamento das doenças não eram esterilizados, então eles não eram limpos, né? As pessoas não se preocupavam com isso. A cauterização, que era a queimadura daquela ferida para cicatrização, também acontecia. Tudo isso era feito sem anestesia, então as pessoas sentiam muita dor, né? Mas as coisas foram evoluindo e a gente vai ver isso aqui para baixo, tá bom? Ainda na página 109, vamos lá. A descoberta da penicilina. Deixa a Marília desceu muito aqui. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Começa na 109 e segue para 110, tá bom? No início do século XX, um cientista escocês chamado Alexander Fleming estava realizando estudos em laboratório com bactérias na tentativa de encontrar uma substância capaz de combater infecções causadas por esses micro-organismos, uma das principais causas de morte na época. Durante seus estudos,
Fleming acidentalmente permitiu o crescimento de fungos em algumas culturas de bactérias esquecidas sobre sua bancada de trabalho. Foi então que o cientista percebeu ao redor dos fungos, as bactérias não se proliferaram. Tal fato levou a deduzir a existência de alguma substância produzida pelo fungo que impedia a existência das bactérias. Em 1929, Fleming e outros cientistas conseguiram identificar essa substância, a penicilina, que recebeu esse nome porque era produzida por fungos do grupo Penicillium. Alguns anos mais tarde, esse antibiótico foi novamente estudado e começou a ser produzido em grande quantidade. A descoberta da penicilina foi fundamental para a criação de antibióticos, o que diminuiu o número de mortes por doenças bacterianas. Olha aqui a imagem. Alexander Fleming estudava cultura de bactérias em laboratório. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre a criação da penicilina, que é um antibiótico muito importante, usado até hoje, a penicilina é essencial, nós vamos estudar agora sobre a criação da vacina. Embora alguns micro-organismos causem doenças, também há aqueles que ajudam a manter nossa saúde. Alguns cientistas descobriram que os próprios micro-organismos, em sua forma atenuada, ou seja, sua forma mais fraca, podem ser usados na produção de vacinas para prevenir as doenças. No século XVIII, há mais de 200 anos, o médico inglês Edward Jenner observou que as vacas tinham feridas em suas tetas, como as provocadas pela varíola no corpo humano. A varíola, crianças, é uma doença que causa feridas horríveis no corpo todo, tá bom? Vamos seguir. Jenner também notou que as moças que tiravam leite das vacas acabavam infectadas pela doença bovina, mas tornavam-se imunes ao vírus causador da varíola humana. Olha só. Com base em suas observações, Jenner recolheu então o líquido que saía das feridas de uma pessoa que ordenhava as vacas e o inoculou, ou seja, o injetou no braço de um menino saudável de 8 anos. O menino teve um pouco de febre e algumas lesões leves, mas se recuperou rapidamente da doença. Após algum tempo, Jenner coletou o líquido da ferida de um paciente com varíola humana e novamente o inoculou no mesmo garoto. Jenner observou que o menino não apresentou nenhum sintoma da doença. Dessa forma, foi criada a primeira vacina, cujo nome é derivado do termo em latim vaca, que tem a propriedade de imunização, isso é, a capacidade de proteger contra agentes causadores de doenças. Bom, crianças, a gente vendo essas situações todas, vocês vão achar um absurdo, né? Mas pegar um menino saudável e injetar um líquido contaminado no braço dele, ele fica doente, enfim, né? Antigamente, as pessoas ainda não tinham conhecimento de medicina, a ciência não era tão avançada. Então, para aquela época, eles faziam o que era possível fazer. Hoje, é claro, a gente acha um absurdo esse tipo de coisa acontecer. As coisas são feitas com maior controle para que as pessoas não sofram, não fiquem doentes, não tenham reações. Mas o que vocês têm que pensar aqui é que isso é referente a uma época muito antiga, tá bom? Olha lá. Representação do Dr. Jenner realizando suas inoculações iniciais em 1796, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade agora. Atividade 1. Explique como a primeira vacina foi desenvolvida. Então, nós acabamos de ler esse texto aqui, a criação da vacina. Vocês vão escrever agora com as palavrinhas de vocês como a vacina foi desenvolvida, tá bom? Vocês vão explicar isso aí agora. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre como são feitas as vacinas, tá? Vamos lá. Para fazer uma vacina, os cientistas precisam saber primeiro qual micro-organismo é o agente infeccioso de determinada doença. Qual micro-organismo que causa aquela doença, tá?
Esses micro-organismos ou partes deles são denominados antígenos, pois são capazes de provocar uma reação de nosso sistema de defesa, o que pode culminar na produção de anticorpos, que são partículas de defesa específicas contra determinado antígeno. Então, são as células de defesa do nosso corpo específicas contra aquela determinada doença, tá bom? Contra aquele determinado micro-organismo. Em laboratório, usando procedimentos científicos, os antígenos são isolados e purificados. A eles são adicionadas outras substâncias que enfraquecem a sua ação e viabilizam a inoculação da vacina, ou seja, a aplicação da vacina, tá? Para fazer uma vacina, pode ser usado o micro-organismo inteiro ou um pedaço dele. Depois da realização de muitos testes, a vacina pode então ser usada em seres humanos. Algumas vacinas são injetadas e outras são ingeridas pela boca, introduzindo os antígenos atenuados, ou seja, os antígenos enfraquecidos no corpo. Dessa forma, o organismo entra em contato com o agente infeccioso, porém sem o risco de desenvolvimento da doença, estimulando seu sistema de defesa a criar uma espécie de memória contra aquele agente. A vacina garante a imunização contra a doença em questão, pois, caso a pessoa adquira esse antígeno novamente, a resposta imunológica, ou seja, a produção de anticorpos, será mais eficaz, pois já possui a memória do agente infeccioso. Crianças, então a vacina nada mais é do que um micro-organismo enfraquecido que é injetado no nosso corpo ou engolido, né? Porque às vezes a gente toma vacina pela boca. E quando o nosso corpo reconhece aquele micro-organismo, ele aciona as nossas células de defesa, que são os nossos anticorpos. E os nossos anticorpos vão começando a ser criados. Então, é criado o quê? Uma defesa contra aquele micro-organismo. A partir do momento que a gente cria essa defesa, o nosso organismo ele constitui uma memória. Então, caso aquele micro-organismo entre novamente no nosso corpo, a gente já vai ter a defesa contra ele. Então, nós não desenvolvemos os sintomas da doença. Nós não ficamos doentes, porque as nossas células de defesa já inativam aquele micro-organismo que ia fazer mal para a gente, tá bom? Número 2. Cite uma vacina que você já tomou e para qual doença ela oferecia imunização. Número 3. A vacina pode ser caracterizada como um método de tratamento ou prevenção de doença? Pode? A vacina é tratamento ou é prevenção? Gente, pensem e respondam sobre isso. E atividade número 4, última atividade de hoje, na página 112. Leia a tirinha a seguir. Então, tem uma tirinha aqui, quero que vocês leiam com muita atenção, ela todinha, todos os quadrinhos aqui que tem escritos, e depois vocês vão responder. Ah lá, converse com seus colegas e discutam. Por que é importante que todos mantenham a caderneta de vacinação em dia? Por que é importante que nós tenhamos as nossas vacinas sempre em dia? Quero uma resposta joia aqui, hein, crianças? Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo.